Vamos começar e quem entra depois pega a gravação. Inclusive, teve gente que não estava hoje, que está ou que não estava ontem, mas está hoje, né? Que bom. Então, se você não pôde hoje, tem que estar aqui. Assista a gravação depois, que foi maravilhoso. Todo o percurso, desde o começo até a Isa aqui, até agora. Você também consegue aceitar aí o pessoal, menina? Sim, consigo. Eu vou aceitando Pronto. enquanto você Você vai tomou falando, qual caso alguém vacina, pergunte. Rayane? Eu tive reação das duas vacinas, ou das duas doses. Senhor Jesus. E a minha foi da Pfizer, que o povo disse que não tem reação. Olha, tá vendo aí? A Pfizer, ela tá vindo mais apertada. Dói o braço. Eu tive reação de resfriado mesmo, fiquei mole, sem disposição, muito sono, corpo mole, aquela coisa, meu Deus do céu. Como acha? Ô, linda, obrigada, gata. Tudo para vocês. Me superar o cansaço e superar a coisa linda que está no meu cabelo. Tomou AstraZeneca. Foi derrubado não também, Jacó? Você não teve reação não, Rayane? Eu tive. Das duas doses. E foi nesse braço, inclusive. Porque... E ainda uns 5 dias depois eu senti um negócio meio dolorido aqui, mas depois de boa. Que bom, só o braço, graças a Deus. Ainda bem que acabou, né? Não sei se vai ter terceira dose, mas... Enfim, eu sei que geralmente eu tenho reação à vacina. Todas as que eu tomo, é difícil não dar para mim. Bom, amigo, você esperando só eu para começar isso? Ah, repare só aqui. Ah, e eu aqui pensando em eu conversando sobre vacina, pelo amor de Jeová. Segunda semana no Enem. Não, tome depois do Enem, pelo amor de Jeová, porque dá reação e precisa você bem. Depois do Enem, você não vai acontecer nada, graças a Deus. Uma semana. Vamos começar, bora, geografia na veia. Pode botar aí. Já estou compartilhando já a tela, amiga. Você não está conseguindo ver, não? Pronto, tô vendo. Deixa eu ver como é que eu abro mais aqui para mim. Ah, é porque ontem eu entrei como convidada, entendi. Tudo bem. Eu vou fazer assim. Pronto, isso daí a gente já falou ontem, né? Dos tópicos que mais caem. A gente sabe, percebe aí nitidamente que geografia agrária, né? Que a parte de agricultura é a que mais cai disparado. E geografia física é lá embaixo, só que vocês ficam com medo, bará, então não precisa ter medo, não precisa ter medo. Geografia física é o que menos cai, certo? Porém, precisa ter um entendimento para acertar, acho que cai, né? E aí eu comecei a falar da deriva continental, falei da analogia do biscoitinho, que o planeta Terra é como se fosse um biscoito, só que todo rachadinho. E essas falhas, esses rachamentos, são os nossos continentes. E esses continentes é que vão fazer o quê? Vão fazer com que a gente movimente de um lado para outro, de uma versão para outra, bererê, barará, porque a gente vai focar ainda isso na parte de movimentos tectônicos. Aqui eu não vou aprofundar tanto. O que eu gostaria com esse slide, que eu já falei ontem, é vocês entenderem que os movimentos internos, o movimento interno os movimentos internos do fluxo do magma, eles vão fazer com que toda essa dinâmica aconteça, tá? Então, é esse movimento interno que faz o movimento de rachar o biscoitinho. Então, o biscoitinho está aqui, aí vem o movimento que força ele um pouquinho para cá, outro para cá, e aí ele fica todo quebradinho. Que exatamente foi o que aconteceu há milhões de anos atrás com a teoria da deriva continental, né, que explica esse movimento de formação dos nossos continentes. Os nossos continentes hoje, se a gente pegar, é exatamente assim, olha, o nosso aqui, ó, o nosso litoral, a nossa costa americana, ela encaixava aqui nessa costa oeste africana, essa parte aqui encaixava na América do Norte, norte da África, na Europa, e por aí vai. Então, a teoria da deriva continental fala exatamente que antes era tudo Pangeia e depois se formou a Laurásia Gondwana.
que é a parte setentrional, né, a parte do norte, depois a parte meridional, a parte do sul do planeta, e depois ainda mais é que a gente cria os continentes, de fato, africano, sul-americano, norte-americano, por aí vai. Mas é por conta de quê? Por conta do movimento interno desse magma, tá? E ele vai mexendo lá dentro, aí o caldinho que está mexendo dentro, fazendo com que o biscoitinho ele seja rachado e levado para uma direção ou para outra, tá? Então, essa é a teoria da deriva continental, antes tudo era Pangeia. Agora vamos falar dos solos, né? Gente, como cai solo no Enem? Em relação à caracterização. Então, você precisa estudar o solo arenoso, arginoso, não sei o quê. Não, gente, mas esses três aí tem que estar na sua cabeça, que é o solo de massapê, o solo terra roxa e o solo laterítico. O solo massapê é aquele solo que a gente aqui no Nordeste conhece, porque ele é muito utilizado para plantação de cana-de-açúcar, muito fértil, né? Rico em matéria orgânica, muito bom, e que na nossa colonização foi o mais explorado, bichinho. E até hoje, na região de Alagoas, principalmente, Pernambuco, tem muitas fazendas de cana-de-açúcar, e é esse tolo, o solo, o principal, que é o solo massapê, tá? Já o solo do terra roxa, é o terra rossa, né, que os italianos chamavam, que o rosso, né, que é o roxo que a gente fala aqui em italiano, é vermelho para eles. E a terra roxa é o solo avermelhado, exatamente. E é o solo extremamente fértil. E foi graças a ele que a gente conseguiu ter essa potência na agricultura do café, isso mesmo. Na região do Oeste de São Paulo e do norte do Paraná, a gente tem bastante desse solo. E foi aí, coincidentemente ou não, né, que é nessa região que a gente tem maior concentração de plantações de café e de outros gêneros agrícolas, mas principalmente foi o café, por conta da questão econômica, certo? E eu ressalto aí o que é um solo de origem vulcânica. Então, solos de origem vulcânica, eles têm muito basalto, muitos minerais, eles são solos extremamente férteis. E essa é uma evidência geológica de que o Brasil teve o quê? O Brasil já teve vulcões, certo? Não atualmente, não tem vulcão ativo, graças a Deus. Mas já teve? Já teve, beleza? Então, solo da Terra Roxa, importante saber. E o laterítico caiu no Enem e a galera ficou assim, o quê? Por quê? O solo laterítico, ele tem um apelidinho famoso que é a canga, né? A canga ou a crosta ferruginosa é muito comum nos solos ácidos do cerrado. É o solo muito ácido, cheio de óxido de ferro, de alumínio. Então ele fica parecendo uma crosta de ferro, parece até ferrugem. O próprio solo, imagina só, né? E aí precisa tratar esse solo para que você consiga cultivar. Qual é o tratamento? Aí a química chora, né? Calagem, que a gente não considera nada, hidrólise, não sei o que, a gente está falando aqui só calagem, é isso aí, a gente pega o cal para poder, né, o hidróxido dele, fazer esse tratamento. E quando você bota um ácido, que é o solo, com a base que vem do cal, o que acontece? Neutraliza. Se neutraliza, agora eu posso utilizar. Então, uma das grandes estratégias de utilização do solo do cerrado foi o tratamento de calagem. Ah, esqueci do mundo, esqueci do meu nome na hora do Enem. Calagem, eita, é isso mesmo. Neutralização do solo, é isso mesmo. Entendeu? Marca isso, porque essa foi uma das grandes marcas da nossa evolução agrícola, porque o cerrado só foi explorado por causa desse tratamento. E o que é que está acontecendo nesse solo? Um intemperismo químico muito severo, né? Mudanças químicas acontecendo nos metais aí, que acaba que quando esse solo recebe chuva, quando o solo recebe os fatores de erosão, o que é que vai acontecer? Esse solo vai ser lixiviado. E quando acontecer a lixiviação, acontece a perda de nutrientes. O solo laterítico é um solo lixiviado, tanto quanto o solo da Amazônia, um solo muito lixiviado. Que é o quê? Solo que perde nutrientes. Vem erosão e perde nutrientes. Lixivia. Tá certo? Então, solos aí, esses são os que você tem que guardar no coração com carinho. Tá bom? Aí todo o modelo do slide aí para nossa arquiteta maravilhosa. Veja que tem até um plano de fundo ali, as pedras e tal. Acho que travou, viu? Jana, para mim, travou.
Travou, amiga? Consegue me... Agora eu tô conseguindo. Para mim é a Jana que tá travada. Fale agora, Jana. Agora voltou. Vá apagar o ITV, mulher. Deixa eu passar vergonha. Brincadeira. A NET aqui às vezes me dá umas rasteiras também. Oi, vamos continuar. Ana Beatriz. E ela nem tá vendo, ela viu. Continuando aqui, a temática de solos, né? O gato dela também se... É. Temática de solo, a parte de É floquinho, gente. poluição, né? Olha, o floquinho. O floquinho passeia tanto e quando vem é para desligar a internet da mãe. Solos, parte de poluição, é importante a gente se atentar, certo? Quem é que polui muito solos? Agrotóxicos, os despejos industriais e o lixo urbano, né? A gente tem que lembrar que o descarte de lixo é muito inadequado aqui no nosso Brasil, e aí eles acabam sendo, muitas vezes, poluindo o nosso solo. Como? Lembra daquele estação de tratamento de lixo, que se você deixar o lixo ser uma manta térmica embaixo, o que vai acontecer? O chorume, aquele líquido cheio de matéria orgânica poluente, vai infiltrar e adentrar nas camadas do solo, poluindo todo o solo e os lençóis freáticos, os aquíferos, estão contaminando a água 100%. Grande perigo, certo? A contaminação começa no solo. Despejos industriais, porque tem indústrias que não tratam, né, os seus rejeitos e jogam no solo de qualquer jeito. E agrotóxico, pelo amor de Deus, né? A forma mais utilizada no Brasil e a que mais polui, tá certo? Por quê? Porque ali tem um conjunto de metais tóxicos químicos que a gente nem sabe direito a composição, que faz com que, quando entra no solo, haja reações que não são muito bacanas, e aí esse solo fica diferente. Por isso que é importante sempre prevalecer a agricultura orgânica. Não é a nossa realidade, mas se um dia vocês tiverem condições de ter mais acesso à agricultura orgânica, invistam sem medo, porque ela é a mais saudável, tá? O que é a diferença entre desertificação e arenização, né? Desertificação, ela tem o quê? A presença do homem, né? A arenização é um processo natural. Geralmente, as áreas desérticas, elas têm uma presença de uma ação antrópica, né? Que mexeu alguma coisa ali e fez com que aquele local ele passasse por um processo de perda de capacidade de vegetação, de biodiversidade, blá, blá, blá. A arenização não, a arenização acontece de uma forma mais natural, tá? Vai perdendo o solo vai se descaracterizando, por um mau uso também, porque infelizmente onde é que o homem não mete sua mão, né? Então, é perda de vegetação, perda da capacidade do solo de se regenerar, né? São solos secos, solos que não dão vida, solos desérticos ou solos arenosos, né? Solos que precisariam de muito tratamento para voltar a ter vida. E salinização, eu lembro a vocês do Mararal. Já caiu no Enem, certo? Mararal fica lá perto do Oriente, ali da parte perto da Rússia, por ali. Então, era um mar top, de boa, tranquilo, vivia a vida dele sossegado. Só que aí, o que é que resolveram o governo? Não, vamos desviar alguns cursos desse mar para poder irrigar, para poder fazer plantação. Tá massa, top. Mas você lembrou de voltar água para esse mar, porque assim, você está tirando, como é que vai voltar? Que ciclo hidrológico é esse, na lógica do engenheiro? Não, a gente só pensou em tirar mesmo água. E aí a água saiu. Não, fizeram um remanejamento, novos cursos de rios para cair nesse mar. O mar acabou ficando sem água suficiente. E o que é que sobrou no mar? Sal, né? Sal, bastante cristais de sal. E aí, com a evaporação intensa, o que acontece? Esse mar, ele é hoje muito salinizado e assim, ó, ele é meio que desértico. Tem áreas que nem existe mais o mar que passava por ali. Depois pesquisem no Google, já caiu essa questão no Enem. E o Mararal, o desequilíbrio ambiental que aconteceu nele foi o quê? Foi a salinização. Se você retira a água de um mar, se você retira a água de um curso d'água, você tem que repor esse curso, porque senão, o que vai acontecer? Vai evaporar, quando evapora vai ficar só o quê? Só o sal, né? Destilação, lembra? A gente faz a destilação simples,
no mar, na água do mar, vai ficar só o sal e depois o líquido evapora. Beleza? Vamos embora. Muito bem, Vitor. Tá atenta aí. Ciclo das rochas, né? Ciclo das rochas, isso aí é só para vocês terem na cabeça, né? Que as rochas, elas passam por transformações. Existem 3 tipos, vocês têm que saber. Ígneas, sedimentares e metamórficas. Metamórfica, já falo de metamorfismo, transformação. Sedimentares, sedimento de resto. E ígneas, elas são essas que se transformam tanto nas metamórficas, quanto depois elas vão se transformando nas sedimentares. Certo? Acontece processos como intemperismo, transporte, aí acontece várias pressão, temperatura, altera essa rocha que ela vai virando uma na outra, uma na outra. Só queria que vocês lembrassem que existem essas rochas, tá? E a gente tem que saber. Não acho que não existe outra rocha além do sedimentar, além da metamórfica, ígnea, por favor. Sedimentar, de sedimento, daquele que fica ali agregado. Metamórficas é de transformar. Elas não ficam uma rocha só, elas sempre estão se transformando em outras, tá? E as ígneas é o que sobra aí, tá bom? Bom, essa aí é para a gente conhecer, né, a parte de relevos, o que é um planalto, o que é uma planície, o que é uma depressão, o que é um dobramento moderno, né? Eu coloquei um esqueminha que vai facilitar a vida de vocês, mas aí, em primeira mão, eu só queria mostrar o que é um planalto. Ó, tá acima do nível do mar, certo? O que é uma planície? Ela geralmente está no nível do mar, beleza? O que é uma depressão? Tem 2 tipos, né? A depressão absoluta, ela está bem abaixo do nível do mar, e a relativa é aquele meio termo, né? Então, a referencial de depressão é abaixo do nível do mar. A relativa, ela está um pouquinho mais próxima. Montanha, né? Pelo amor de Deus, essas cadeias montanhosas grandonas. Lembrar que o Brasil não tem montanhas, não tem cordilheiras, porque isso é resultado de dobramentos modernos, coisa que o Brasil não tem. O Brasil só tem bacias sedimentares e escudos cristalinos, certo? A gente não tem cadeias montanhosas, certo? Não temos dobramentos modernos, porque isso é resultado de movimentos tectônicos, coisa que no Brasil a gente não tem, está no centro da placa sul-americana. Então, não tem como ter movimentos tectônicos aqui, ele está no centro. Geralmente, os movimentos acontecem nas bordas das placas. E aí, umas vão se chocar, divergir, falam já sobre isso. Certo? Então, os dobramentos modernos vão se formar pelo movimento de convergência das placas tectônicas, mas eu vou falar ele mais no outro slide. Esse slide é mais para vocês visualizarem o que é cada coisa. O que é planalto, o que é planície, que às vezes você não sabe. Né? O que é planalto? Planalto que lembra aquelas chapadas, chapadas veadeiros. Planície é o que a gente vive, né? O nível do mar. E as depressões são esses, ó, esses vales mais profundos que a gente vê. Beleza? E os dobramentos modernos, essas montanhas, cordilheiras bonitas que a gente não tem aqui no Brasil, tá? Estrutura geológica do Brasil, qual é? Olha, presta atenção nesse slide, muito importante. A gente tem escudos cristalinos e bacias sedimentares, só que a maioria é de bacias sedimentares. Os escudos cristalinos são bem menos, bem menores. E o que é escudo cristalino? Escudo cristalino é exatamente isso, são recursos minerais, né? Cristais, minerais. Em especial, a gente tem muito aqui granito, ferro, manganês, nióbio, enfim. Aí a gente vai falando. Mas a gente tem pouco disso, principalmente a gente tem na onde? Na parte de Minas, quadrilátero ferrífero, e ali no Pará, na Serra do Carajás. Temos bastante exploração de minerais. Já as bacias sedimentares é os sedimentos que a gente é acostumado, né? Que o petróleo ele é formado, essa né, matéria orgânica, milhares de anos morta, vai sendo cada vez mais soterrada, o processo de diagênese, aí só terra. E aí, isso aí, milhares, milhões de anos. O homem, do nada, eles acham que eu vou furar isso aqui e vou ver o que é que sai. Quando perfurou, sai o petróleo. Do petróleo se faz milhares de coisas, né? E muito do que a gente tem é de petróleo, né? Inclusive esse computador, celular que você está vendo a matéria-prima, vem lá de componentes que são derivados do petróleo. E as bacias sedimentares, a grande parte da formação delas é de
combustível fóssil, né? Sedimentos. E o petróleo, ele é o principal. Carvão mineral também, GNV, que é um derivado do petróleo. Então, é a maior parte do nosso país, a gente tem até a nossa Petrobras, né, que trata da exploração do petróleo. Tivemos a descoberta de reservas, do pré-sal, enfim. Então, a gente até percebe que nós temos uma potência maior nessa parte sedimentar do que cristalina. A gente nunca foi uma potência em diamantes, em ouro, em cristais, não, certo? E os terrenos vulcânicos no Brasil? O Chica tem não? Tem não, gente, graças a Deus, tem não. Agora, a gente tem resquícios deles. Se liguem, os resquícios, olha, resquícios são os solos férteis que nós temos, né? Terra roxa, eu botei aí. E ilhas, a ilha de Fernando de Noronha e de Trindade, no Rio de Janeiro, foram áreas de vulcões extintos. Ali, naquela ilha que hoje, para você sentar, é 600 a R$ 1.000 numa praia, que é Fernando de Noronha, o que acontece? Já foi um vulcão, certo? Já teve vulcão ativo ali. Então, minha filha, porque o negócio que eu vi o povo falando aí é babado, Fernando de Noronha. E era uma área de vulcão ativo. Beleza? Então, é importante vocês lembrarem, isso é uma característica da nossa geologia. Não tem dobramento moderno. Repito, não tem dobramento moderno. Não tem dobramento moderno. Porque nós estamos no centro da placa. Não tem dobramento moderno porque estamos no centro da placa, certo? Qualquer item que fale lá que a gente tem cordilheira, montanha, porque a gente tem fenômenos intensos, tectônicos, não tem. Porque nós estamos no centro da placa. Beleza? Então, vamos passar o slide. Pronto, agentes modeladores de relevo. Agora aqui vamos prestar atenção, vamos captar, presta atenção em mim, porque geralmente. Oi, bom dia. GNV é gás natural veicular, certo? É uma fração do petróleo. Lembra na torre de destilação do petróleo, que primeiro saem os gases? O GNV é uma dessas frações que a gente utiliza, né? Ele vai usar o GNV e o GLP. Só que o GLP é o do botijão de gás. E o GNV a gente usa muito tem carros, tem alguns tipos de outros veículos que utilizam esse gás, certo? Predominantemente de metano, tá? CH4. Beleza. Presta atenção agora nessa. Sempre que tiver dúvida, mandem, viu? Por favor, não fiquem aí com dúvidas, não. Vocês sentem dúvidas nessa parte, né? Nessa parte de agente modelador de relevos. Um dos agentes modeladores de relevos internos é o nosso tectonismo. É o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, né? São 3. Mas o tectonismo é o que faz muita coisa. E eles. E eles, eu queria lembrar que está relacionado a 2 movimentos epirogenéticos e movimentos orogenéticos. Os movimentos orogenéticos estão aqui, ó, quando vocês estão vendo dobras. Estão vendo dobras, movimentos orogenéticos. Estão vendo falhas epirogenéticos, certo? Então, os orogenéticos, ele horizontal, certo? Tira o H do horizontal e bota um O horizontal, orogenéticos, para você fixar mais fácil. São movimentos que acontecem assim, ó. E eles podem tanto ser, obviamente, divergentes ou convergentes. Pessoal, o movimento ser convergente, divergente, transformante é só a forma como ele acontece, certo? Eu, Luana, sou Luana, certo? Mas eu posso estar com um batom vermelho, eu posso estar com um turbante na cabeça, eu posso estar de brinco, eu posso estar sem brinco, certo? Então, é a forma como eu estou, mas eu não deixo de ser eu, que é o movimento. O movimento não deixa de ser orogenético, não deixa de ser horizontal, porque ele é convergente, ou ele é divergente, ou ele é transformante, certo? Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver. Na dobra é um movimento orogenético, porque nos movimentos horizontais a gente forma dobramentos modernos, porque quando é horizontal, dobra, tá? E os dobramentos modernos, eles são sinônimos de montanhas, cordilheiras, é a mesma coisa. Dobramento moderno
cordilheira, montanha, certo? Então, quando encontra as placas tectônicas, né? Quem está se mexendo aí, Luana? São as placas tectônicas. Lembra o biscoitinho rachado? Então, a parte desse biscoitinho rachado se mexe para lá e para cá, no nosso planetinha. Então, tem mares se mexendo para cá, assim, tem outros se mexendo assim. São os movimentos epirogenéticos. Imagina o que é o globo. Esse globo ele pode se mexer assim, ó, uma placa horizontalmente na outra, mas a placa ela pode fazer assim na outra, que é um movimento epirogenético, que é um movimento vertical, certo? Levanta, quando levanta, há um soerguimento da placa tectônica, quando abaixa, há um rebaixamento, então forma essas fraturas aí, ó, esses vales, podem formar chapadas, porque percebam que aqui na fossa tectônica vai formar um vale, uma planície. Já aqui, ó, vai formar uma chapada, certo? Então, isso é resultado de quê? De movimentos das placas tectônicas. Beleza? Então, aí a gente tem a grande dinâmica. E nos movimentos orogenéticos, a gente também tem a presença, quando for divergente, da formação de fossas abissais. Certo? Como é que se forma uma fossa? Abrindo. Então, lembrem, pessoal, de parar um pouquinho. Peraí, o que ele está me dizendo? Formando dorsais mesoceânicas, fossas oceânicas. Peraí, para formar uma dorsal, é um buraco no oceano, eu tenho que abrir. Não vai formar um buraco batendo. Entende? Uma placa na outra. Como é que vai formar buraco aqui? Certo? Então, ó, dorsal, formar buracos, geralmente são movimentos divergentes. Beleza? Então, movimentos orogenéticos, ó, é horizontal. Lembre sempre do horizontal. É o horizontal, ele se dobra. O horizontal, ele se dobra. O horizontal, ele não forma um buraco. Agora, o vertical, sim, olha. Porque fica uma parte alta e uma parte baixa. Né? E aqui tem até nome, Graben, Horst, mas você não precisa decorar isso não, pelo amor de Deus. É só saber o que acontece. Beleza? Então, vamos passar o slide. Fossoepirogênese, não. Volte lá, por favor. Volte lá, Jana, por favor. Jana, volte, por favor, o slide. Fossa, aqui você está falando, fossa é movimento epirogenético. Essa parte, sim, eu estou falando quando a gente está falando das dorsais mesoceânicas, certo? Não sei se você perguntou em relação a isso, que não tem a ver com... Eu já botei a net. Deu certo, né? Então, entendeu, né? Pronto, forças oceânicas, é isso aí. Mas a parte dorsal aí já é um movimento que eu vou falar agora. Passa, Diana. Nada, meu bem. Pode passar, Diana. Seu microfone, amiga, tá fechado. Eu fechei rapidinho para dar minha desenrugada aqui. Movimentos, olha, divergente, transformante e convergente. Esses movimentos aí se liguem. Eles são a forma como acontece, mas o ponto base é o quê? O movimento ele é pirogenético, sobe e desce, ou ele é orogenético? É aqui horizontal, forma dobras. Mas essas dobras e essas falhas, elas podem acontecer de que forma? Se batendo, que é o convergente. Elas podem acontecer se separando, que é o divergente. E elas podem acontecer se roçando, que é o transformante. Certo? O rifteamento, que caiu no Enem esse ano, é exatamente um movimento divergente. Separou as placas, certo? Principalmente daquela região do chifre da África, porque é exatamente chifre da África, né? Eritreia, Djibouti, Somália. São esses países que ficam ali nessa região, que parece um chifre mesmo. E o que foi que aconteceu? Ao longo do tempo, houve uma divergência, porque se é uma separação, pessoal, vai haver, olha, um rompimento, uma ruptura, um rift, que é uma palavra, mas é buscada para dizer que houve uma ruptura, houve uma quebra, certo? Separou.
Lembre, separar, casal se separou, casal rompeu, casal refitiou, casal quebrou, certo? Para o quê? Para ficar mais fácil para vocês lembrarem, bota um negócio do dia a dia. E a folha de San Andreas, que ainda não caiu no Enem, né? E aí, vocês que são meus alunos, se cair, com certeza já vão saber. Ela é um movimento de preocupação dos Estados Unidos, por quê? Porque talvez os Estados Unidos possa se separar da Califórnia. E a Califórnia é um grande polo de financeiro e tecnológico. Grande babado aí para os Estados Unidos resolver. Está todo mundo monitorando e vendo se já evoluiu, se não evoluiu a situação, porque há um movimento transformante nessa região aí, fazendo com que abra devagarzinho, ó, separe. Mas isso acontece ao longo de milhares de anos, né? Mas tem que observar, porque pode ser uma possibilidade. Então, é um movimento transformante que acontece na falha de San Andreas, certo? Ou para a gente, Santo André. Vamos lá. Convergente, batendo, né, pessoal? Batendo, tudo que for para bater. E aí, geralmente, movimentos de conflito são o quê? Movimentos que provocam terremoto, né? Porque o terremoto é você... o choque, não é você separando, vai ter o terremoto. Separando aqui tem o terremoto, né? Choque, é um choque. Aí mexe com as estruturas da placa tectônica e causa o abalo sísmico, que é o terremoto. Beleza? Vamos embora. Vulcanismo, né? Bem simples aí. É só vocês entenderem que o vulcão, ó, quando ele extravasa, ele pode formar montanhas, certo? Ó, quando ele tem erupção, ele pode formar esse derramamento de magma, vai formar outras formações geológicas ali. E muitas vezes a parte interna, né, as intrusões magmáticas, elas vão formando montanhas internas ali, que depois, com a erosão e temperismo, vão se modulando. Mas é só para lembrar que o vulcão existe, e ele é um agente modelador de relevo interno. Por quê? Porque vem do magma, tá? Não é porque interno que ele é dentro da Terra, tem um vulcão dentro da Terra. É porque o magma ele é interno, e aí esse magma modela o relevo, certo? E lembrar que o basalto ele é muito fértil. Por isso, até que tem civilizações que vivem perto de vulcão. Oxe, é doido. Vive perto do vulcão? Pois, bote no Google. O Enem já cobrou. Tem gente que gosta de viver perto do vulcão. Por quê? O que foi que eu falei da Terra Roxa? Terra Roxa é um solo o quê? Fértil. Fértil, perfeito. A Terra Roxa é um solo fértil, certo? É um resquício de um solo vulcânico, ok? Mas eu queria isso, solo fértil. E o solo fértil, ele atrai que as pessoas morem ali. Então, as pessoas moram ali perto do vulcão, não é porque tá querendo correr perigo, não. Não acho que, viver radical, né, escal. Não, nada a ver. É porque o povo, ele quer fertilidade. E aí, como as pessoas querem fertilidade, elas vão buscar, né? Porque as pessoas querem plantar e ter esse sustento. Então, lembre sempre disso, viu, pessoal? Solos vulcânicos são solos férteis, fértil. Um dia ainda vão me tombar, os professores vão me tombar com os comentários que eu faço das disciplinas deles. Não sabia disso no Enem passado. O que você não sabia, Dádiva? Conte pra gente. Agentes modeladores de relevo externos, né? Lembrando que o externo ali que a gente tem é quem? Ó, vulcão, tectonismo e... que massa! Vulcão, tectonismo e abalos sísmicos são os agentes internos. Agora, exatamente, tá vendo a idade? Não erra e não vai perder essa questão, que é uma coisa certa, e só sabe quem estuda, tá? Porque é uma coisa mais conteudista. Agora, quem é que modela o relevo externamente? Que é o que a gente consegue ver, né? Muitas vezes. Quem não está vendo, ó, a parte interna. A gente não está vendo a parte interna. O vulcão é cheio de plantas. Sim, olha aí, tá vendo? E inteligência visual. Beleza. Abalos sísmicos, Marina. Abalos sísmicos, né? Que vem dos terremotos, que a gente sabe também, olha, que vão formar os nossos maremotos, tsunamis, lembram disso? Maremotos, tsunamis, que vem dessa movimentação, ó, desses abalos sísmicos da Terra. Beleza? Abalos sísmicos geram terremotos e maremotos, tsunamis também, né? Teve um grande... tem um filme que é Impossível,
que é punk, viu? Quando teve o tsunami lá na região asiática, rapaz, aquele filme é muito tenso e você vê o estrago, né? Que o tsunami ele pode causar. E isso é até em física, viu, pessoal? Em física cai, porque são ondas, tem animais que conseguem escutar mais rápido essas ondas, tem um comprimento de onda maior. Ah, não vou entrar nesse detalhe porque revisão a próxima semana de física, 45 de natureza, próxima semana vamos colar na tia aqui. Por quê? Muita coisa boa para a natureza também. Mas vamos focar, né? Senão eu vou para lá e não volto. Agentes externos ou exógenos, faltou tirar o N ali, amiga, para não matar o português de coração, certo? Que é o quê? São os agentes externos. E aí, pessoal, isso daí nem vou ficar falando, porque vocês já sabem, desde que a gente é criança. Erosão pluvial, erosão fluvial, erosão glacial, erosão eólica, erosão dos mares, certo? A gente tem a erosão que faz o transporte. Eu sei, amiga, eu brincando. Então, faz o transporte. O intemperismo é quem promove a desagregação dos materiais, ele quem vai alterar as estruturas químicas. Agora, quem é que leva? É a erosão. Intemperismo faz, a erosão leva. Certo? A erosão do rio, que é a erosão pluvial. Pluvial é a da chuva. Glacial, que é a mais agressiva, é a da geleira. Do vento, eólica, é dos mares, a dos mares. Certo? Então, erosão, que gera falésia, erosão dos mares, dos ventos, de rochas, de montanhas. É o verdadeiro Google. Pessoal, calma que eu não contei a vocês que eu tenho uma bola de cristal aqui que eu fico passando mensagem. Eu tenho um chip aqui, na verdade, que fica passando as informações para mim. E aí é por isso que sai muita coisa, mas assim, depois eu conto. Eu comprei pelo AliExpress, chegou bem rápido. Eles não sabem, amiga. Antes da revisão, da gente começar a reunião, você estava assim, ó. Eu estava recebendo as mensagens aqui, meu filho. Shopee, que até a Laisha Manuela está fazendo propaganda, né? Eu estou passando que a Shopee está passando na Globo. Olha o dinheiro que esse povo teve que pagar. Ah, meu filho, olha. Quem não estava aqui ontem, assista, que vai entender essa tática, meu filho. Não é nem só vai dar gente. Oi, recebendo informações aqui, calma, agora não. E a acumulação desses sedimentos, desses detritos, aí o que acontece? Eles vão aí, se formar em forma de planícies, em forma de lagos, dunas, restingas ou praias, né? Gostei. Grave da próxima vez, viu? Grave. Restingas, praias aqui, quem mora aqui em Aracaju, sabe, né? Que a praia, ela tem aquelas vegetaçõezinhas e tal, é resultado da erosão, certo? Então, pode passar. Então, essa diferença tem que ter na cabeça de vocês. Olha que linda, ela botou até um negócio detalhado, meu pai amado. Intemperismo químico, físico e biológico, que é o químico, né? Parte química, né? Das reações. Físico é aquele mais madeira, olha. Mão na brasa, são coisas se desagregando, batendo na outra, se chocando, né? Porque a natureza não é estática, pessoal, porque aí que não vive no meio do mato, mas ali acontece um ventão e leva uma rocha para lá, para cá, um animal passa e bate, enfim. O biológico é nós, seres humanos, interferindo, tá? Então, o processo natural de desgaste da rocha que faz com que ela seja mais suscetível à erosão. A erosão leva esse desgaste que aconteceu para algum lugar, seja pelo rio, pelo mar, pelo gelo, pelo vento, certo? Seja por qualquer via. Lembre, intemperismo faz e a erosão leva. Nunca você vai esquecer. Quem faz as coisas, o intemperismo. Agora, quem leva as coisas, quem transporta? A erosão. Beleza? E aí, olha, Jana colocou, sem saber inocentemente, que essa figura aí, eu acho que aí é mais uma vossoroca. Porque se você visse uma figura dessa que está na parte de erosão menorzinha, ia ser uma ravina. Uma dessa grandona que está aí é uma vossoroca. Tá vendo que é grande? O que acontece? Isso é nomenclatura de abertura de canais pelo desgaste erosivo. Jacaré-Neném, vossorocas, ravinas,
que são o quê? Resultado dessa erosão. Vai escavando, escavando. Vossoroca é um buracão. Por isso que o nome Vossoroca, né? Bucadão. Ravina é pequenininha, estreitinha, menorzinha. Só nomenclatura, pessoal. Se vir na prova para não chutar vocês, viu? Pode passar, amigo. Clima, né? A parte de clima. Clima, isso daí, ó. Bastante itens, tem bastante itens, porém, o que vocês têm que se lembrar? Ó, no clima, a gente tem os fatores que fazem com que ele se... o que é um clima tropical de altitude? O que é um clima equatorial? É causa desses fatores aí, certo? A influência da latitude, a influência da altitude, a influência do relevo, da vegetação, tudo, certo? Lembrar que nas baixas latitudes sempre vai ser o quê? Mais quente. Onde fica as baixas latitudes? Perto do Equador. Perto do Equador, o que está perto do Equador? Nordeste e Norte. Então, Nordeste e Norte vão ter as características mais quentes, que a gente bem conhece, tá? Médias e altas latitudes já vão ser climas mais frios, climas puxando para o seco, que aí a gente desce, for lá para cima, né? Trópico de Câncer, para baixo, Trópico de Capricórnio, e a gente tem região centro-oeste, região sul, sudeste, né? O sul da gente, né? Que é bem mais frio, por conta que ele está numa região de baixa latitude. E o Enem cobrou agora no digital, não, foi PPL, esse entendimento de você saber o quê? De você saber, pô, isso daqui é porque está numa baixa latitude, numa alta latitude, é porque vem de um lugar de outro, então entenda, se localize, certo? Aí ele fala da parte de altitude, que é a proporção, ela é parecida, certo? Mas diferente de uma forma que a latitude é isso daqui que você está vendo, essas linhas que vão ser horizontais no nosso mapa. A altitude é você pegar, por exemplo, uma montanha e Aracaju. Então, a montanha tem uma alta altitude e Aracaju uma baixa altitude. Né? Não tem muita altura, altitude e altura. A alta altura vai geralmente ser locais mais frios. Por quê? Porque ali a pressão atmosférica é menor. Sempre lembre que em regiões de pico, o gás, que é o maior predominância, a gente fica falando do oxigênio, né? Sem problema, amiga. Não, latitude está certo. Foi da altitude só, é. Só a altitude vocês entendem ao contrário. A altitude, quando for em alta altitude, a temperatura ela vai ser menor e a baixa vai ser um pouco maior. Veja, o gás, ele não tem muito peso ali no cume, no pontinho alto. O que acontece? Acaba que você vai ter um ar mais rarefeito, vai ter uma concentração menor de gases, e geralmente locais mais altos, elevados, eles tendem a ser mais frios, beleza? Porque a circulação atmosférica ali é totalmente diferente, porque vai ter regiões de pressões distintas, tá? Então, lá vai ser uma região que vai ter mais de alta pressão, certo? Na verdade, de onde sai, né? Porque aí eu vou falar da circulação atmosférica, eu falo já para não confundir. Então, só lembrar que lá em cima, o cume, ar rarefeito, pouco peso, e ali vai ser uma temperatura menorzinha, tá? É só você lembrar que nas serras, quanto mais alto, é mais frio, não é mais quente, tá? A parte do relevo, lembrar, né, das barreiras que possam existir, as barreiras de... perfeito, aí, desvendando o Enem, arrasou nessa, obrigada, viu, essa minha monitora. Minha monitora arrasando aí, falando até a questão química mesmo, molecular, porque é muito importante, porque já é química física e a parte do seu entendimento, certo? Que utiliza aqui na geografia. Só lembrar, quem gosta de futebol, né, que os jogadores, quando vão para essas regiões de alta altitude, o que acontece? Eles têm que passar um tempinho lá antes. Relevo dificulta a circulação atmosférica, a depender de onde esteja direcionado esse relevo. Então, por exemplo, aqui no nosso, na parte centro-nordestina, tem uma região que tem um planalto da Borborema, e ele prejudica um pouco a passagem do ar
que vem da região do Equador para cá, e aí encontra esse bloqueio no polo da Borborema, o que acontece? A região acaba ficando seca, né? Não chega a umidade. É um dos fatores para o nosso sertão ser assim tão quente. Um dos, não é o único, certo? E nem é o principal. Mas lembre-se que o relevo ele forma uma barreira. Chuvas orográficas também são formadas por essa barreira, né? Tem uma montanha, tem a chuva aqui, aí a chuva não consegue passar. O que acontece? Chuva fica ali paralisada. Chuva paralisada, ela vai começar a acumular ainda mais umidade e desce. Chuva desce na barreira mesmo, não tem esse negócio. Ela é uma chuva orográfica. Diferente das chuvas frontais, né? Que encontra em massa de ar, chove. A orográfica, esse nome estranho, é porque tem uma barreira. Pronto. Vegetação, lembrar sempre, pessoal, se eu tenho mais árvores, eu vou ter uma temperatura maior ou menor? Vou ter uma temperatura menor. As árvores, elas, além de fazerem aquela infiltração bacaninha que a gente precisa no solo, elas também fazem com que haja maior albedo, porque as plantinhas, elas têm cores claras e favorecem a refletividade da luz, das ondas luminosas. Além de que, quando ela está ali fazendo as trocas gasosas, ela está transpirando, lembra da correção que eu falei dos... Quem foi que eu falei lá do que faz a agutação? Lembra que eu falei a transpiração dos estômagos? Está ali, aí, transpirando. Então, essa troca gasosa, ela eliminando o vaporzinho d'água, faz aquele ambiente ficar mais agradável. Por isso que você está entre o ambiente arborizado, é até mais gostoso, você respira menor, diferente da cidade, do asfalto, cheio de parede, certo? Que não tem essa troca viva. Sempre, vegetação diminui a temperatura. Ausência de árvores, maior temperatura, obviamente. Maritimidade e continentalidade, o que é isso? Perceba aí no slide que os ventos, eles partem, né? Aí é porque ela colocou a parte de brisas. Mas, lembrando que regiões que são próximas de corpos hídricos, né? Como o mar, o principal é o mar, na verdade. Corpos hídricos como o mar, que mexem muito com a dinâmica dos ventos, o que acontece? A gente vai ter uma presença maior de umidade saindo dessa água. E essa região próxima, que é a região litorânea que a gente chama, vai sofrer essa influência, que é o fenômeno da maritimidade. A continentalidade é outra coisa. A continentalidade é o que a gente tem nas regiões mais áridas, mais para o interior do país, no sertão, por exemplo, e adentro. Por quê? Porque ali não tem região litorânea, não tem como evaporar aquela umidade. O que acontece? Quando vai para lá, vai seco. Já perdeu a umidade. É muito distante do litoral. Então, é por isso que lá a gente vai ter uma amplitude térmica maior. Por quê? Porque, olhe, pelo dia é quente. Quem já foi em Canidé sabe. E pela noite esfria. Porque está muito distante do mar, não há essa regulação. Aqui, a gente próximo ao litoral, é sempre quente, meio quente, mais quente, meio quente, mais quente, um pouco mais quente, um pouco mais quente ao quadrado. Então, aqui é sempre assim, essa variação de quente. Não tem muito, porque está frio, não. E outra coisa, aqui a gente tem as brisas, né? Que favorecem essa troca de umidade, que em regiões continentais não vão ter. E elas são diferentes de dia e diferentes de noite. O fenômeno de brisas muda, porque aí é aquela coisa, né, pessoal? Lembrar que tem a ver com física, o calor específico da água. Lembra que a água ela precisa de muita temperatura para variar. Ela precisa de muita energia para poder variar. Por quê? Porque ela tem um calor específico alto. E aí ela precisa passar o dia todo absorvendo energia ali das ondas luminosas para que ela consiga variar essa temperatura. E aí ela vai fazer o quê? Ela começa a fazer o movimento de transpiração, as trocas gasosas que vão continuando no marzinho pelo dia mesmo, de boa. Só que o vento vai soprando do mar para a terra. E quando é de noite, o vento começa a sair da terra para o mar, certo? Por quê? Porque agora o mar ele está um pouco mais quente. Porque o mar, ele, de noite, lembra que ele aqueceu o dia todo, ele começa a ficar numa temperatura mais quentinha à noite. Eu estou aqui tomar banho de praia à noite, é mais quente do que de dia. Eu ainda não provei isso. Quero ver um dia. Mas tem gente que diz que é verdade, sim.
que você vai tomar banho de noite no mar, e a água é muito mais quentinha do que de dia, por conta dessa questão do calor específico. E aí, se de noite o mar está mais quente, o que é que ele vai exalar para o continente? Nada. Por isso que as brisas vão vir da terra para o oceano. Agora, de dia, que ele está bem mais resfriadinho, que ele libera moléculas, o que acontece? A brisa ela vai do mar para a terra. Beleza? Aí é o fenômeno de brisas marítimas. Os climas, pessoal, é vocês lerem, certo? Para entender. E Jana colocou aí a localização de cada um. Tropical litorâneo fica na onde? No centro do país, na Goiás, é no litoral, pessoal, certo? Equatorial, Amazônia, certo? Subtropical, sul. Sul, certo? Não quero ninguém errando esse nunca na galáxia. Tropical litorâneo, equatorial e subtropical. Semiárido, pelo amor de Deus, né? Semiárido na região do semiárido. Aí fica o continental de altitude, que você pode ficar um pouquinho assim, com dúvida. Mas o de altitude você lembra de serra, altura. Então, região serrana. E o continental é o que sobra aí, que continente se lembra do fenômeno da continentalidade do interior, é na região mais central, certo? Que é um clima bem definido, inclusive, que a gente tem lá na região central. A gente tem quando é seco, é bem seco, quando é chuvoso, é bem chuvoso. Lembrem de se cair climograma, olhem direito os eixos, certo? Tem uma parte que vai ser o índice pluviométrico, que é o de chuva, e tem outra que vai ser a temperatura, que geralmente são linhas. Pluviosidade geralmente são barras, temperatura linhas. Então, olhe direitinho. Todo gráfico, e um climograma é um gráfico, você tem que olhar direitinho, com muito amor e carinho, tá, pessoal? Não vai olhando assim de qualquer jeito, não. Equatorial, Amazônia é sempre o quê? Quente e úmido. Então, você já sabe que essa característica da Amazônia é a característica do clima. Tropical litorâneo, é só você lembrar da gente aqui, olha, calor. O tropical é porque o tropical, ele acaba parecendo muito com o tropical continental aqui, ó. Cadê? Tropical latitude, tropical litorâneo, aqui, ó, tropical. Tanto é que tem literaturas que consideram que tropical é tropical continental, certo? Eu gosto de botar o nome do continental para você se lembrar, mas se não aparece tropical continental, é o tropical, certo? Que é esse dessa região central, dessa maioria aí, que tem essas estações mais bem definidas. Beleza? Então, você lembra da região, vai lembrar da característica do clima, sem dúvidas. Litorâneo, só lembrar do nosso litoral, né? Semiárido, só lembrar do semiárido, que é aquela coisa quente, alta amplitude térmica. Altitude, influenciada pela altitude, né? Região um pouco mais fria. E tem tendência a ter chuvas orográficas, tem muitas montanhas, muitas serrinhas, né? Muita barreira. O subtropical do sul é aquela coisa, né? Aquele clima bem mais frio, as chuvas são distribuídas, mas lá é mais rigoroso. Inverno é inverno, inverno mesmo, o povo se encapota, tá? Então lembrem disso. Os climas, é só lembrar da região. Pode passar. Né? Pessoal, dinâmica dos ventos. Olha, é saber isso aí, olha. Alta pressão, baixa pressão. Os ventos, eles circulam das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão, sempre do alto para o baixo. E regiões de alta pressão tem sua característica, se sai os ventos, ela vai ser o quê? De espessura de ventos, certo? Se ela sai os ventos, é de espessura de ventos. Regiões características, regiões desérticas. Tanto é que ali não tem umidade. Vento carrega umidade, vento carrega umidade. O vento carrega umidade. Se ali não tem vento, não tem umidade. Beleza? E de onde essas direções? Geralmente vão ser, ó, das. Não, tá errado. É ao contrário. A parte de Equador para os trópicos é a baixa pressão, certo? E a parte dos polos para o Equador é a alta pressão, certo? Só troquem aí. Por quê? Porque os ventos de alta pressão, eles partem dos polos, dos trópicos para a linha do Equador. Os de baixa pressão é que é
da linha do Equador, que é uma baixa latitude, para lá, certo? Por isso que alta pressão vai estar partindo de altas latitudes lá do alto. Por isso que essas regiões são mais secas. E baixa pressão, ó, baixas latitudes. Lembra da região do Equador? Lembra da Amazônia como é úmida? Sai umidade daqui, certo? Por que tem bastante umidade ali? Porque chega vento. Chega vento, certo? E aí a gente dá o nome dessa zona cheia de umidade, que é a zona de convergência intertropical, que é essa zona aí da linha do Equador. A Amazônia faz parte? Faz, a Amazônia fica perto da linha do Equador. Tá? Então, baixa latitude, baixa pressão, recebe vento. Alta latitude, alta pressão, dispersa vento. Os ventos, os nomes, né? Contralísios na alta pressão e ventos alísios na baixa pressão. Isso aí é uma coisa bem conteudista. Não acredito que eu nem copio, mas coloquei. A mesma coisa que você dizer que os ventos alísios são de alta pressão e os contralísios de baixa pressão. Ciclonais, desculpe. Os ciclonais são de baixa pressão e os anticiclonais de alta pressão. Né? A probabilidade de caiu ciclonais, certo? Então, anote aí. Os ventos de alta pressão são os anticiclonais. A, alta pressão, anticiclonal. Baixa pressão são os ventos ciclonais. Beleza? Lembrar dos rios voadores, olha aí o passo a passo bonitinho. Ó, o que acontece? A água do oceano evapora e vai para o continente, chove forte sobre a Amazônia, evapotranspiração da floresta recicla a água, né? O ciclo hidrológico, o que acontece? É por conta da evapotranspiração, né? O ciclo hidrológico é porque a água está ali, ó, ela se precipita, cai, aí ela vai evaporar, condensar, para depois cair de novo e por aí vai, beleza? Então, o ciclo acontece e aí vão formar muitas nuvens cheias de umidade que vão rodando pelo continente e faz o quê? Chegam até o Sudeste. Quando chega lá no Sudeste, despenca a água. Se não chega lá no Sudeste, o que acontece? Seca. Seca. Serra da Cantareira, 2014 para lá, a gente viu esse problemão. Por quê? Desequilíbrios climáticos que estão acontecendo no mundo faz com que essa dinâmica seja afetada. Certo? Monções, lembrar, olha, monções asiáticas, coloca aí, monções asiáticas, elas estão relacionadas à fartura na produção de arroz na Ásia. Por quê? Porque o movimento aí, olha, quando é verão, os ventos, né, de baixa pressão vão fazer o quê? Vão empurrar a umidade para o continente, fazer com que chova bastante, inunda, né, aquela agricultura de jardinagem, aqueles terraceamentos, né, que a agricultura do arroz, ela é feita em terráceos, né? Então, ela é vários bloquinhos ali, cheio de água, bem inundado. O arroz, ele é bom quando ele é propício, quando ele vem de regiões alagadiças. O que, Letícia? Par de monções. Estou falando ainda. Isso, monções, então. Beleza, par de monções. O que acontece? Monções asiáticas, ó. Elas, baixa pressão, em determinadas estações do ano, né? Obviamente, ó, você vê monções de inverno, monções de verão. Por isso que as monções asiáticas, elas acontecem predominantemente de positivo no verão. Porque no verão, os ventos, eles vão ter um comportamento de sair da zona de baixa pressão, certo? Na verdade, por conta dessa temperatura maior, fica o mar, ele começa a transpirar mais, né? Entre aspas, evapora mais. Aí essa parte de umidade que acontece vai ser levada para o continente. Então, ó, leva para o continente. A região do continente fica de baixa pressão, ela recebe ventos, certo? O continente agora passa a ser um receptor de ventos. E isso é bom para quê? Chega umidade, chega chuva. Chega umidade, chega chuva. Vento, umidade, chuva. Muita umidade, muito vento vai se tornar chuva. E o que acontece? Ó, precipita. Precipita e chuva, chuva, chuva. Fartura, porque irriga aquela região. Beleza?
Já a parte de inverno, que é a parte das alta pressão, o que é que vai acontecer? Também acho. Vamos esperar. Rapidinho. Alta pressão sai do quê? Sai da parte do continente, certo? Os ventos, eles começam a soprar ventos. Se eles sopram ventos, o que acontece? Ó, a gente tem um movimento de saída de umidade. Se sai umidade, o que acontece? Não chove tanto, então não é tanta fartura, certo? Então, as monções asiáticas são muito importantes na parte da agricultura e economia asiática. Mas lembre-se que é no verão, certo? O Enem, se cobrar, ele vai cobrar dinâmica, e não exatamente porque é no verão, que é no inverno. Ele vai cobrar dinâmica. É por conta da diferença de pressão, certo? Que os ventos, tem ventos que vão partir para o continente e outros que vão sair do continente. E aí isso depende de como é que vai ser melhor aproveitado. Sempre é quando chega a umidade, certo? Beleza? Vamos. Cartografia, pessoal. Cartografia. O que que acontece? É vocês entenderem isso daí. Ó, existem três tipos de projeções, que é a cilíndrica, a cônica e a plana ou azimutal. Cilíndrica é essa que a gente vê o mapa. Cônica é essa que tira um pedaço do cone. Plana ou azimutal é a da ONU, já caiu no Enem, que é a da ONU, certo? É a projeção plana ou azimutal, que ela pega uma face do globo paralela e tira. E o símbolo da ONU, ele é exatamente esse. A anamorfose é você colocar formas muito diferentes, certo? Então, você pega um mapa e coloca, aqui eu vou falar sobre distribuição de população. Então, aqui tem uma população imensa nos Estados Unidos, mas tem uma população pequena no Chile. Aí você bota a forma dos Estados Unidos bem grandona e do Chile pequenininha, certo? Então, a anamorfose é essa distorção de formas no mapa. Os mapas geralmente vêm assim. Qual é a forma de escala? Vocês sabem, porque vocês fazem matemática. Distância é o desenho sobre o real, né? Forma de escala é o desenho sobre o real, que é a distância no mapa sobre a distância real. Lembrar que essas coisas, o mapa é mais detalhado, é menos detalhado, mexe com a distância real. Se eu tenho uma maior escala, vai ter mais detalhes, eu vou ter uma menos distância real, certo? Se eu quero menos detalhes, eu aumento a distância real. Mexe com isso daí, é relação de proporção, por incrível que pareça, matemática básica. Que mexe em cima, diminui embaixo. Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem eram as projeções mais famosas, que é de Mercator, Peters e Robson. Mercator, sempre lembrar de quê? Eurocentrismo, né? Aquela representação de que a Europa é gigantesca e os outros países são pequenininhos. A de Peters é aquela que representa bastante a veracidade, né? Ela mantém a área é autêntica. Então, assim, a África é gigantesca. Tá vendo aí como a África é maior que o continente da América do Sul? Veja como a Ásia, a Rússia é imensa. Então, a projeção de Peters valoriza, deixa a área ok, mas ela distorce o ângulo e a fórmula. Já na de mercado, ela mantém o ângulo e a forma dos países, porém, ela distorce a área, porque ela privilegia outras regiões. E a de Robson, que é a que a gente usa hoje, que a gente, se você botar um mapa no Google, essa que você vai ver, ela distorce tudo, ela não está preocupada com esses cri-cris, ela está preocupada em passar a noção do que, os países estão aqui, tá certo? Então, se ligue, cilíndrica, cônica, azimutal e as projeções mais famosinhas. Beleza? Vamos passar. Biomas. Biomas, pessoal, todo ano cai uma questão ou outra. E é muito importante você saber se localizar. Então, não vou nem falar muita coisa, por quê? Porque isso daí é apenas você olhar para o mapa e entender as características. A Amazônia, né? Uma parte quente, úmida,
grande biodiversidade, é uma região de floresta latifoliada, perennifólia, certo? Que é o que? Latifoliada, folhas largas, grandes, perennifólia sempre tem folhas ali, certo? Uma floresta higrófila tem muita umidade, umbrófila também que tem muita sombra. Então, pessoal, é reconhecer o local onde fica e saber a característica. Tem que saber, a Amazônia é isso. O que é o Pantanal? É esse pequenininho aí. Alta amplitude térmica, grandes animais diferentes, onça, jacaré, regiões alagadiças. Tem que lembrar da região pantaneira, perto do agronegócio, onde ela fica aqui, ó, Goiás, Mato Grosso. Cerrado, o Cerrado, hotspot, certo? Ó, a Diana aqui maravilhosa colocou. Cerrado e Mata Atlântica são hotspots, certo? O que é hotspot? Mais 35, mais de 3/4, né? Mais 30% da vegetação devastada. E é rico em biodiversidade. Então, hoje, grande parte do Cerrado da Mata Atlântica é devastado, tem uma grande biodiversidade e a gente está o quê? Sem esses biomas para usar. Infelizmente. Mata Atlântica é uma região costeira, veja aí, do litoral, é a região que logo veio da colonização, por isso que a gente tem essa grande devastação. Cerrado, a nossa savana brasileira, é um grande recarregador de aquíferos, certo? São as grandes várzeas, já caiu no Enem, o Enem quer saber se você sabe que o Cerrado ele recarrega os aquíferos, tá? O Cerrado recarrega aquíferos. O Cerrado, ele tem raízes extremamente profundas. Você vê aqueles galhos retorcidos, grossos, do Cerrado, e acha que é só isso? Não. Dentro da raiz ali, ó, dentro do solo, tem muita coisa. Beleza? Então, o clima, né? Tropical sazonal, ela colocou aí o clima também. Mas Caatinga é a nossa recarga de aquíferos. As raízes profundas do cerrado faz com que a gente recarregue os aquíferos, certo? Porque sempre raízes vão alimentar um lençol freático, um aquífero. Mas quando elas são muito grandes, muito abundantes, o que vai acontecer? Ela vai causar uma recarga absurda de não só lençóis, mas o conjunto de lençóis, que é o aquífero. Beleza? Por nada, Maria. Caatinga é a nossa Mata Branca, o bioma exclusivo do Brasil, ó, rios intermitentes, vegetação xeromórfica, né, aquela vegetação xerófita com adaptações, cactáceas, palmas, espinhos, justamente para poder proteger da perda d'água, né, tem toda uma proteção quando a gente fala na parte biológica, de estômatos para baixo, quando a gente que vai fazer fotossíntese à noite, blá. Mas o importante é saber que esse bioma é exclusivo do Brasil e ele tem essa problemática que a gente conhece muito, que é da seca, tá certo? Então, olhe onde é que ficam os biomas, depois, devagarzinho, faltou falar do Pampa, né? Que o Pampa, ele... já serve para o segundo dia de Enem, exatamente, né? Biomas. E quando a gente for falar aqui de problemáticas ambientais, também cai no segundo dia, certo? Por quê? Porque são adaptações e problemas que acontecem, que biologia também quer saber. Se biologia quer saber, a geografia estuda também e tudo mais. Pampa é aquela coisa, né? É um bioma que foi muito devastado pela questão da pecuária e da exploração da madeira de araucárias, né? Exploração de madeira, a silvicultura que tem lá, hoje é obrigatória para poder explorar madeira, planta madeira, explora madeira, planta madeira. Mas ele fica lá embaixo, no sul, então veja onde é que fica direitinho, para vocês não se perderem, porque às vezes vem o reconhecimento disso. Onde é que fica a região, né? A gente fez uma questão esse ano que só precisava de saber aonde é a região, e você eliminava tudo, tá bom? Vamos passando. Bom, a parte de problemas ambientais, né? A gente está quase fechando geografia física, certo? Lembrar, gente, aquecimento global, né? O que é aquecimento global? Esse aumento da temperatura das médias térmicas, porque a gente emite muito gases de efeito estufa, a gente emite muito gás de efeito estufa. Então, esses gases absorvem muito calor. O que acontece? O calor fica retido na atmosfera, aí vai acontecer o quê? Aquecer o calor.
cada ano pior, cada ano mais quente, é por conta que a gente está utilizando muitos combustíveis fósseis, é muito carro na rua, muitas indústrias, falta de tratamento adequado, não chega outros combustíveis para substituir, e aí esses gases vão para a atmosfera, ficam retidos, porque a gente precisa do efeito estufa, porque senão a gente ia morrer congelado. O efeito estufa ele é necessário, o problema é o aumento desenfreado dele. Aí esse é o problema. Por quê? Porque como é que vai gerir esse negócio? Não tem gerência. A gente vai fazer o quê? A gente vai viver nesse conflito de mudanças climáticas severas por conta desse aquecimento global. E aí, lembra da camada de ozônio, né? Que a gente tem ela para nos proteger dos raios ultravioletas, porém, alguns tipos de compostos químicos, o CFC de antigamente, né? Os clorofluorcarbonos faziam agressão a essa camada de ozônio e causavam rupturas. Então, o buraco da camada de ozônio a gente conseguiu diminuir quando fizemos acordos, né? Protocolo de Kyoto, Montreal, enfim, vários protocolos de 92 que ficaram falando sobre o meio ambiente e dizendo, gente, diminua aí, vá a produção de CFCs, porque senão o buraco da camada de ozônio vai ficar gigante, a gente daqui a pouco vai morrer só pelos raios ultravioletas, porque eles são muito potentes, né? Se passar pelo buraco, pelo amor de Deus. Por isso que tem todo esse debate dermatológico, passa para o solar, não sei o quê, porque tem raios ultravioletas que conseguem chegar aqui, tá? O UVA e o UVB. O UVC não, porque o UVC ele mata. O UVC ele é esterilizante. Se chegasse o UVC aqui, meu filho, a gente já teria virado carbono, né? Só teria descarbonizado. Chuva ácida. O que é chuva ácida, pessoal? É decorrente dessa indústria que a gente tem, que produz muita coisa com enxofre. Enxofre reage com oxigênio, chuva ácida, que vai formar o... O Acordo de Paris é bem recente, bem recente. Esses acordos aí sempre vão versar de problemáticas ambientais, certo? Sempre vão conversar sobre coisas que estão acontecendo no ambiente para melhorar, para diminuir, vender crédito de carbono, diminuir a emissão de CO2, né? Porque um gás de efeito estufa é o CO2. A agricultura emite gás de efeito estufa, emite o metano produzido pelas vaquinhas, pelos boizinhos, certo? E a gente produz muita carne. E como, né, gente? A gente é um dos maiores consumidores de carne animal, né, do mundo. Então, para você ter boi para esse mundão todo, tem que ter muito boi, viu? E muito boi faz o quê? Emite bastante gás de efeito estufa. Então, infelizmente, a agricultura, na verdade, a parte da pecuária, ela é um grande responsável pelo aumento do aquecimento global, viu? Muito. Quem sabe, tem estudos que mostram que ela ultrapassa até os combustíveis fósseis. Porque o metano ele tem um potencial maior de efeito estufa do que o CO2. O CO2 prejudica mais hoje em dia por conta do volume, é muito CO2, mas o metano é tiro e queda, certo? Chuva ácida, lembre que a chuva é ácida porque vai acabar precipitando um pouquinho de ácido sulfúrico ali. E aí acaba deteriorando estruturas. Com certeza não é uma água saudável, né? Não faz parte do ciclo hidrológico. Tem enxofre, não, viu? É só água, mas aí vai entrando elementos químicos tóxicos por conta de quê? Por conta desse desequilíbrio climático todo. Desequilíbrio climático, a prova é o Ninho e Laninha. El Ninho e Laninha são o resultado do desequilíbrio climático. O El Ninho é o aquecimento anormal das águas do Pacífico e o Laninha é o resfriamento anormal das águas do Pacífico, certo? Desequilíbrios climáticos fazem com que aconteça um fenômeno de aquecer mais as águas no El Niño e de esfriar mais as águas no Laninha. Quando você esfria mais as águas, você tem o fenômeno da ressurgência, que é você consegue muitos animais ficar mais embaixo da água, eles vão para cima, tem todo esse fluxo, certo? No aquecimento, você acaba prejudicando um pouco a pesca, porque águas muito quentes não é tão bacana, né? Para os animais viverem. Os animais precisam de águas em uma temperatura ok, principalmente para dissolver os gases. Lembrem que a dissolução dos gases é exotérmica, precisa de baixas temperaturas. Gases em altas temperaturas, eles não se dissolvem bem. Tanto é que você não vai ter, por exemplo, uma poluição térmica no rio vai aumentar a DBO.
Aumenta a demanda bioquímica de oxigênio, porque muita temperatura, os gases não se dissolvem bem. Aquela região fica com poucos gases. E os animais aquáticos não conseguem ter acesso aos gases que precisam, principalmente o oxigênio. Beleza? O smog é fumaça, né? Poluição química. Poluição química da fumaça em excesso. Lembra de quem em São Paulo, né? É tanta poluição ali atmosférica que faz que vive esse fumaceiro que você pensa até, tá tocando fogo. Não, é só a cidade normal mesmo, de tanta poluição que tem no ar. Problemas respiratórios, choram aí, viu? E monte. Tem mais alguma geografia física, amiga? Vamos terminando essa parte de geografia física. E amanhã eu vou terminar a parte de geografia junto com história, certo? Por quê? Porque senão a gente vai demorar bastante de geografia hoje. Eu fui um pouco mais detalhada na parte de geografia física, porque eu sei a dificuldade de vocês da orogênese, pirogênese e tal. As outras partes de geografia vocês manjam mais, que é a parte de urbanização, demografia e tal. Essa parte de física, apesar de não cair tanto, fragiliza um pouco vocês. Para vocês não irem fragilizados, eu parei um pouquinho mais com atenção, tá? Mas amanhã a gente vai acelerar um pouquinho para a parte que vem a seguir. Vamos finalizar hoje com a parte física, tá? Continuando problemas ambientais, obrigada. Continuando com problemas ambientais, que acontecem, inversão térmica é um fenômeno artificial ou natural? Inversão térmica. Fenômeno natural, pessoal. Inversão térmica é um fenômeno natural. O problema é quando há poluição. O que faz a poluição? As partículas suspensas de ar faz o quê? Prende a convecção do ar. O ar ele tem um movimento de convecção, que é o quê? Olha, o mais denso desce, o mais leve sobe, denso desce, leve, e fica esse ciclo. Ó. Só que o que acontece? Quando você tem a presença de partículas impedindo que o ar faça um movimento de convecção, o que acontece? Ele fica preso. Aí o ar frio fica ali, o ar quente não consegue subir, e as partículas, olha, de poluição ficam ali, ó, fazendo com que você respire aquele ar poluído. Péssimo, certo? Tem inversão térmica que é natural, mas a poluição agrava, tá? Ilhas de calor é o quê? É você faz tranquilamente esse teste na sua cidade. Vá para uma região que tem avenida e vá para um parque. Vai para o parque, mede a temperatura e vai para a avenida, que tem asfalto. Na hora você vai ver que o asfalto é muito mais quente. Aquela região asfáltica, região urbana, porque a gente tem ali regiões que não têm as bonitas, as árvores, que eu já expliquei a vocês por que as árvores elas reduzem a temperatura. E elas são importantes para a gente ter um melhor conforto térmico. Estratégia de arquitetos e tal, sempre colocar plantas em ambientes, tudo mais, para melhorar o conforto térmico. Qual é a característica que está ligada aí que o Enem já cobrou? O albedo. O albedo do concreto, dessas superfícies escuras, né, o albedo do cimento ou do asfalto ali, é bem menor, porque vai absorver muito calor aí. A cor preta já absorve calor. O que acontece? Esse calor vai ser evaporado, aquela região fica ali, ó, só aquela quentura. Mas nas plantinhas, não. Além delas evapotranspirarem, o que acontece? Elas refletem bastante. Ela tem um albedo alto por conta da cor. Beleza? Então, é tudo de bom. Então, acaba que se você tem uma região urbana, região arborizada você tem uma ilha de calor. E aquela região ali parece uma ilha calorenta e ao lado, ó, só uma maravilha, que é a parte urbanizada, ou a parte da natureza, né? Das praças, das árvores. Então, sempre procurem locais que tenham árvores, sempre procurem plantar árvores, que elas ajudam muito ao meio ambiente, não só para a gente ter mais oxigênio, mas também para poder fazer esse ambiente ter um conforto térmico melhor. É tudo de bom ter plantinhas, certo? Fora a energia.
Vamos? Mais um tem. Já falei do albedo, só mostrando o slide, tá vendo? O albedo como é melhor. O albedo como é melhor ali, ó, na parte do campo e na parte da neve, maravilhoso, porque o branco reflete muito. Física na veia, bebês. Branco é a cor que reflete, né? É ela quem faz, ó, refletir todas as cores. Agora, o preto absorve aquilo que é mais calor. Já caí em física isso daí, viu? Questão das cores, mas não vou falar agora, não. Então, perceba que a cor influencia muito aí, ó, no índice de albedo. Beleza? Lindo ficou o slide. A Ana, ela botou tudo certinho. É um talento, viu? Vamos. Deslizamento de terra e silvicultura. Deslizamento de terra acontece por quê, geralmente? Cadê as plantas que eram para estar ali? Cadê as árvores? Que eram para ter suas raízes internas, fazendo com que a filtração de água acontecesse, e assim a gente diminui o escoamento superficial. Se eu não tenho planta para ter raiz para absorver água, lembre sempre, pessoal, que as raízes das plantas absorvem água. E se você absorve água, você diminui a velocidade que essa água desce. Eu diminuo a velocidade de escoamento. A água desceu, bonito, é falar escoar. Então, se ali nessa região de morro eu não tenho plantações, quem não vai me dizer que essas plantas que estão aí é uma plantação, uma vegetação biodiversa, você não vai ter possibilidade de sustentar esses aglomerados de solo. E aí, uma chuva mais forte faz o quê? Desliza, desmorona, né? Você tem um desmoronamento de terra, de massa. Muito comum nas regiões de morros, né? Principalmente na região do Sudeste, que vê muito Rio de Janeiro, São Paulo, só no Rio de Janeiro, temos muitos morros caindo e tudo mais, por quê? Tiraram a vegetação, colocaram casas precárias ali, e aí o que acontece? Aonde é que eu vou filtrar essa água, armazenar essa água? Não tem. Aí, ó, a água vem, ó, e lava ali. Tá. A erosão, ó, caindo até o momento que ela consegue levar aquele imóvel, aquele impedimento, enfim, porque a natureza ela vai levar tudo, não tem esse negócio, não. Silvicultura eu já falei, né? Lembra a região subtropical, Pampas, lá no sul, o que acontece? Mata de araucárias, região extremamente devastada por conta da extrativismo madeireiro. Então, vamos tirar madeira para produzir, ok, para botar, amor. E aí, para botar? Teve que ter uma legislação dizendo, olha, vai ter que replantar. Então, silvicultura é o replantio de árvores que são destinadas para o extrativismo madeireiro. Caiu Enem 2018, viu? Silvicultura. Aqui, pessoal, a gente deixa para a próxima aula, beleza? A partir daqui, quando a gente começa a falar sobre agricultura e tudo mais, por quê, né? Para a gente não ir demais também, forçar vocês, inclusive eu quero que vocês durmam cedo, durmam bem, essa semana é para dormir bem, não é semana para estar aí aloprando, meia-noite, 1 hora da manhã, pelo amor de Deus. Se você está fazendo isso, pare, apenas pare, tá? Porque dádiva pela, vai caber o rico, né? Tem um negócio lá do rico que faz as polêmicas mesmo. Ainda bem que na época do Enem não é BBB, se bem que esse ano era BBB, né? Era o povo fazendo a questão e a Juliette. Final da Copa e minha gente, não tô perdendo essa. Mas olha, pessoal, ó, vou fechar aqui a ideia agora. Olha, para já tricotando aí, vou abrir uma salinha para a gente focar sobre fazenda. Bom, a fazenda que a gente vai falar vai ser amanhã. A fazenda, todos os processos que envolvem as grandes fazendas, agricultura, é um tema quentíssimo no Enem, que é a parte da agricultura, vai ser amanhã. Então, amanhã eu vou falar sobre a parte da agricultura, demografia, urbanização, água e geopolítica, certo? Não deu hoje, porém, amanhã estamos aqui, firmes e fortes. Mas a gente revisou o quê, pessoal? A geografia toda. Geografia física toda.
geografia física toda. Você tem noção de que vocês revisaram geografia física toda, que é extremamente complexo, cheio de coisas, os professores passam não sei quantos meses para dar, que os alunos ficam, meu Deus do céu, tá vendo aí? Em uma hora, eu acho que foi, mais ou menos assim. Então, pessoal, please, viu? Valoriza aí que tá massa. Caderninho da gratidão. Caderninho da gratidão, vocês são incríveis. Marina, Visa, Sônia, Rai, tá mandando aqui Dádiva, Rai eu falei, né? Marina falei, todo mundo que... Bia, gratidão, queridas. Bia tá aqui hoje, não tá ontem, mas Bia, assista, viu? A gravação lá e lá também, assista a gravação de ontem, que foi bem bacana, tá? E vai pro meu canal da gratidão, com certeza. Cauã, valeu, Cauã. Não é o Raymond, não, né? Assista, assista, que vai ser maravilhoso. Jana tá postando ali, a minha assessora pessoal tá postando, ela faz a minha assessoria. Tava mesmo. Foi incrível. Que bom que vocês gostaram, viu? Mais um upgrade aí na nossa revisão. Imagine, pessoal, tipo, vocês estão assim agora, e é terça, né? Imagine daqui para domingo, o que é que você vai ter de dúvida na prova? Assim, você está tranquilo. Independente, óbvio, que vem uma questão ou outra, que você acha bem diferentona, mas a maioria, pessoal, vocês já estão tranquilos, estão sabendo. Todo dia vocês estão tendo aí pequenas doses, a gente resolveu parcelar justamente para isso, para ter pequenas doses e não ficar também tudo acumulado, tudo pressionado para final da semana. E a outra semana também, tá? Vai ser assim, segunda, terça, quarta, quinta, beleza? Para a gente conseguir. Que medo, menina, pelo amor de Deus, tranquilo. Mais um dia vencido com sucesso, é isso aí, ó. Nada de medo, quem falou, vou chegar já precisando dos 45, 45, é isso aí, ó. Lembra, Diego, mente produtiva é mente feliz. Não existe uma mente que é improdutiva ou que é produtiva sem ter a felicidade, certo? Vai dar certo. Sempre vai na tranquilidade, pessoal. Olha, dupla de 3. Menina, acredita que eu dando aula semana passada, a menina lá no FIC perguntou onde é que eu ia fazer a prova. Aí eu disse, na Unite da Farolândia. Aí ela disse, qual é o bloco, onde é que você vai? Porque se for, eu já fico atrás de você na cadeira. Aí é horrível. Olhe, eu preciso desse Enem, eu não quero ser presa pela Polícia Federal, não. Já pensou? Sai aí descobre que o meu, assim, na verdade, era porque eu já tinha comprado o gabarito da prova. Eu já tinha comprado o gabarito da prova, e aí é o sinal B, A, C. Gente, eu disse, ó, eu nem quero ver você de novo, porque se você fica me seguindo lá na Unite, eu não tenho nada a ver com isso, não lhe conheço, entendeu? Ai, que resenha vocês, viu? Cadê a carinha de vocês para gente tirar a fotinha? Para a gente finalizar? Print. Né? Não me deixem aqui, assim, né? A gente quer o print de hoje. Tô rústica. Tô rústica. Ah, mulher, amei isso. Amei, tô rústica. É rústica que eu gosto mesmo, da pegada agroboy, entendeu? Já na preparação para amanhã. Agroboy, amanhã a gente vai falar de quê? Do agronegócio. Então, pegando agroboy, a Emily Gatinha apareceu hoje, muito bem. Marina tá ali. Vivi, a nossa ruiva menina, que essa menina aí tem uns genes albinos aí nela. Gente, olha, eu sou muito brincalhona, então se você achar de mau gosto alguma coisa que eu falo, não encare com isso, que é só brincadeira mesmo. Quem mais? Vitória Lima, Lásla Manoeli, né? Essa mulher poderosa aqui me olhando com esse fundo atrás, tropical, né? Vitória também ali no restaurante chique, que eu tô sabendo. Cadê Isadora? Quem mais? Deixa eu ver. Sônia, Cauã, Raymond, Dádiva.
Tem esse nome tão bonito, né? Dádiva de uma coisa linda, boa. Cadê você? Andy. Andy ou é Randy? Mulher, por favor, viu? Melhore. Letícia. Rayane. Sofia. Vitória Lima. Chamada, viu? Oi, Andy. Oi, Letícia. Mulher. Mulher, eu não Tive vou que falar, não. entrar Pega uma. pelo celular. Oi, Vitória. Olha a outra Vitória ali. Ah, porque vocês têm o meu sobrenome. Vitória Nayane. Olha Lajla aí, maravilhosa. Tá vendo aí que eu sei que esse povo tem o poder? Pessoal, toda noite a gente tem que tirar nosso print. Para quê? Com a recordação, certo? E é com cara de cansado mesmo para mostrar, eu estou na luta, eu vou vencer o Enem. Olha lá como eu estava me sacrificando com a cara de sono, cansado. Exatamente, para todo mundo perceber que a vida não é fácil, não. E você está aí na sua luta. Para quando aquele tio, aquela tia, sei lá, alguém falar assim, mas você só estuda? Ai, a cara do só estuda, como é, tá vendo? Realmente. E tem gente aqui que não só estuda, não, né, Andy? Tadinha, a bichinha trabalha, minha gente. Quem trabalha é Andy, não é ninguém, não. A bichinha trabalha. Olha a música de vocês aí, vou botar para vocês. É uma pena que vocês não escutam direito, né? Pois é, Rayane. We are the champions. A música de hoje é essa, viu, pessoal? Vamos tirar o print, amiga, antes de colocar a música, porque quando compartilhar a tela, aí fica pequena as imagens, as fotos. Como é? Quando compartilhar a tela, as imagens ficam pequenininha. Aí compartilha a tela depois tirar o print. Espera aí, deixa eu parar a apresentação. Pronto. Vá, vou tirar. E vocês esperam aí os 5 segundinhos. Vou tirar, viu? 1, 2, 3. Não foi ainda não, segura o riso. Aí, foi. Quase treinando para ser Miss Sergipe. Fica aqui com um sorriso. Miss Brasil, pessoal. Você viu a Miss Brasil? Miss Brasil, que foi agora, a Miss Brasil. E você vê, é todo mundo muito diferentão, né? A menina loura, do olho azul, nada a ver com o estereótipo do brasileiro, né? Aí você vê como assim as belezas, às vezes elas vão. Isso é uma pauta de debate para a gente falar, né? Isso é o estereótipo, né? O que é o belo? Ah, o loiro, o azul, a desfile, não sei o quê. É o belo europeu, porque o povo é assim, aí para eles é bonito isso. Mas aqui, a gente é tudo. Aqui a gente tem ruiva, a gente tem a pessoa que tem o cabelo preto, tem o cabelo claro, tem o cabelo que é enrolado, que tem o cabelo que está escondendo porque está sujo. A gente tem tudo que você imaginar, entendeu? Então, belezas são diferentes, são plurais, e se amem, se aceitem. Beijão no ombro esse povo recalcado que acha que a beleza é padrão. Por favor, inclusive se cair em alguma coisa aí de redação de padrão, caia fora dessa. Vote contra. Tá certo. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Vamos de militância no Enem. Chega lá com a mão do poder, né? Só não vão fazer que nem aquele povo maluco, né? Que ficou dizendo que o Enem ia mudar, não sei o quê, porque os não sei quanto do INEP saíram, pelo amor de Deus. Pessoal, vai ser tudo a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus. Ah, obrigada, pessoal. Que bom que vocês curtiram. Mais uma etapa concluída, como Letícia falou, mais um dia concluído. Só glória e louvor ao Senhor, porque vencemos, né? 16/11 dominado, né? Quem quer da saúde, quem quer profissões assim que são mais extenuantes, já vai se acostumando, porque é um batido, né? Às vezes tem plantão de 12 horas, 24 horas, 30 horas, não sei quantas mil horas, e você só sai quando o dia está amanhecendo. Então,
Se acostumem mesmo. Andy aí, tá aí, é luta. Cheirão, pessoas Então, lindas e maravilhosas. descansar, viu? Vamos Maravilhosas. descansar. Vamos descansar. Um beijo, um cheiro em cada uma de Boa noite. vocês todos. Até amanhã, Tchau. viu? Amanhã, 6h30. Amanhã. Venham rústicas. Adorei o rústica, minha gente. Ai, meu Deus. Amiga. Babado, né, amiga? O quê? É coisa, E viu? deu o dobro de slide de geografia política do que geografia física. Sério? Minha. Sério. Deixa eu parar a gravação aqui. Senão vai ficar muito longo de novo. E eu Sério pensando isso? que ia ser